Bom dia, galera do primeiro ano do ensino médio aí do Campestre. Nós estamos aí numa aula gravada, né, sobre a arte dadaísta, a arte surrealista, conforme prometido aí a vocês. Um pouco atrasada, né, estou gravando agora ao raiar do dia, né, vocês estão vendo aí. Agora são 4h55 da manhã. Eu fiquei sem internet ontem, levantei nessa madrugada para poder adiantar esse material para vocês aí e a gente poder ter o material disponível para nossa aula gravada dessa sexta-feira aí. Bom, galera, falar de dadaísmo, falar um pouco sobre surrealismo. O dadaísmo, ele aparece, né, no período da Primeira Guerra Mundial. Muitos artistas, né, fugiram da guerra, se refugiando na cidade de Zurique, na Suíça. Lá, né, havia um ambiente de segurança, pois a Suíça se declarava neutra durante a guerra. Os intelectuais, pensadores, artistas se reuniam num café chamado Cabaré Voltaire, e dentro desse Cabaré Voltaire nasce um movimento chamado de Dada, ou movimento dadaísta. Eu posso caracterizar o dadaísmo como a anarquização da arte, como a anarquização do modelo artístico, uma crítica aos modelos, uma crítica aos estilos artísticos anteriores, uma crítica ao próprio capitalismo, uma crítica ao mundo que vivia a Primeira Guerra Mundial, né? O primeiro grande dadaísta foi Marcel Duchamp, né? Ele desde 1913 já se apresentava em expedições dadaístas, né? A primeira obra dele, No Descendo das Escadas, representa o início desse movimento que vai tomar conta de algumas regiões da Europa e que vai, como eu falei para vocês, ter a sua origem em Zurique, na Suíça. Ao lado, vocês estão vendo uma obra do Marcel Duchamp chamada A Fonte, onde ele transforma, né, um urinol, né, segundo ele, num objeto artístico chamado A Fonte. Isso nos traz a lógica que para um dadaísta tudo é arte, a arte está pronta, a arte está próxima de você o tempo inteiro. Na verdade, você vai dar, um ressignificado aos objetos, dar uma nova interpretação para o objeto, transformando ele, segundo a visão dadaísta, em um objeto de arte que já estava ali e precisava apenas ganhar essa significação ou ressignificação que aparece ali. O dadaísmo é considerado, né, uma arte ao acaso, porque, segundo o romeno Tristan Tzara, né, o nome já é uma coisa diferente, né, o Tristan Tzara, né, eles definiram o nome do movimento ao abrir um dicionário, colocaram o dedo na primeira palavra que apareceu ali. A palavra que apareceu foi Dada, que numa linguagem usada na França representa o cavalinho azul. Aí alguém vai falar, o que é um cavalinho azul? É aquele cavalo de balanço que as crianças tinham no quarto, cavalinho de madeira, né? Então, do abrir o dicionário e ao acaso colocar o dedo na primeira palavra, Dada, se incorporou esse nome ao movimento artístico. Ou seja, nós somos os artistas do acaso, né? Daquilo que foi criado sem a preocupação de seguir modelos estéticos, rompendo, né, com os modelos anteriores, criticando a sociedade burguesa, criticando a sociedade da guerra naquele momento ali. A palavra, o nome, segundo eles, não tinha importância nenhuma, né? Na verdade, o importante era entender que eles estavam vivendo uma sociedade que vivia a decadência da guerra, a decadência da disputa econômica gerada pelo capitalismo, né? E que os artistas viriam para fazer uma reinterpretação do mundo, uma ressignificação do mundo, uma arte que, como eu disse, anarquizaria os modelos que existiam até então. E aí, junto com Duchamp, junto com Tristan Tzara, nós temos o Hans Harp, né, que fez as suas obras, como ele dizia, ao acaso também, né, buscando, né, em elementos prontos, construir uma nova imagem, dar um significado para essa nova imagem. Harp foi muito contundente nisso, né? Junto com Duchamp, com Harp, com o Tzara, nós temos aí o Man Ray, que é um artista americano, que vai usar nas suas obras Dada a ideia de fotografias, né? Elementos de chapas, fotogramas de raio-x, né?
onde ele transforma as chapas de raio-x, as fotografias, em elementos artísticos, né? Dando um novo significado a objetos e imagens que eram fotografados ou colocados sob a máquina de raio-x e eram, né, a partir da emissão do raio-x, transformadas em obra de arte. O nome Man Ray não vem por acaso, né? Junto com eles, o Francis Picabia. O Picabia é um outro grande artista da época, né? E que, de certa maneira, eles acabaram agrupando esses vários artistas, formando esse movimento e estabelecendo um manifesto dadaísta. Esse manifesto dadaísta está na apostila de vocês. Seria muito legal vocês darem uma lida. Eles falam do manifesto Dada, né? Falando, criticando o mundo, criticando a arte até então feita, criticando a sociedade, rompendo com as barreiras da arte tradicional, rompendo com as barreiras da arte considerada, né, até então como arte europeia, né? E aí, lógico que essa ideia de romper, de quebrar, de criar um novo modelo, usando os elementos que estão próximos, né? Transformando aquilo que está no seu entorno em arte, e aí vem a ideia da arte pronta, e que a arte estava em todo lugar, era somente você saber dar um significado para aqueles objetos que estão no seu entorno, é que levam, né, a construção daquela imagem da fonte do Champ, que era o urinol. Uma outra obra dele muito interessante, né, a bicicleta, onde ele coloca uma roda de bicicleta sobre um banco, né, dando um novo significado. E aqui nós temos uma obra muito interessante que é A Noiva. Essa obra, A Noiva, é uma das obras, das pinturas, né, que apareceram no movimento dadaísta naquele momento ali. Bom, do dadaísmo, nós vamos perceber que há uma evolução e nós partimos para o surrealismo, né? Esse termo surrealismo aparece a partir do Guillaume Apollinaire, né? Ele usa pela primeira vez o termo surreal, né? E, de certa maneira, uma arte que vai buscar, né, a sua arte, a sua concepção no inconsciente humano, né? Então, você vai tentar pegar as imagens do sonho, as imagens daquele momento de inconsciência do ser humano, né? E vai tentar fundir com as imagens do consciente. É como se o artista buscasse, né, no seu inconsciente, né, na sua não realidade, né, no mundo da imaginação, do sonho, uma mistura com o mundo real que ele vive naquele momento ali, né? Em 1924, né, pós a Primeira Guerra Mundial, o André Breton lança o Manifesto Surrealista, né, com a ideia de que os artistas deviam buscar estimular a sua imaginação, né, e o entusiasmo, né, do pós-guerra, né, do momento que o mundo vivia, o fim daquele momento trágico da Primeira Guerra Mundial, e que a arte deveria buscar, né, algo mais entusiástico, algo mais imaginário, algo fora daquela realidade triste que foi a guerra, né? E por isso os artistas vão buscar muita inspiração na sua subconsciência, né, nas ideias que vêm, né, a partir do subconsciente, trazendo para a realidade e misturando elas ali. Esse surrealismo, a gente pode dividir ele em três correntes. Uma arte visionária, né, que buscava trazer a natureza, libertar, né, da natureza, dando uma visão irracional ao mundo, ou seja, abandone aquilo que você vê no dia a dia e traga, né, a irracionalidade, aquilo que não parece ser muito racional ou muito consciente ali. A arte primitiva, que é um grupo bem pequeno, menor, uma corrente menor do surrealismo, né, muito ligado aos movimentos anteriores, como o cubismo e o dadaísmo. E a arte psicopatológica, né, que é a arte do inconsciente, a arte freudiana, né? Então, nós acabamos, né, aproximando o movimento surrealista da psicanálise, das ideias de Freud, né? Onde se estudava o inconsciente, onde se estudava os problemas da pessoa a partir da sua visão do inconsciente, dos sonhos, da não realidade, né? E aí, lógico que você vai usar dessa inconsciência freudiana, desse sonho,
dessa não realidade, para trazer um pouco, né, de humor, um pouco de mudança naquele panorama de como era a vivência humana, o desespero humano daquele período ali. Então, a gente pode falar que o surrealismo realmente é uma fuga da realidade, né, que está sendo feita pelos artistas ali. No surrealismo, nós tivemos o Marx Ernst, que é um grande autor surrealista, o Miró, né, também um grande autor que faz da arte dele, né, como a gente chama, uma arte de abstração. São elementos abstratos colocados no quadro, muitas linhas retas, muitos elementos perdidos no meio da imagem ali, dentro da abstração biomórfica, ou seja, dar forma a elementos vivos, né, como o ser humano, como animais, tal, mas de uma maneira bastante abstrata, né? O mais famoso desses, entre o Ernest, o Miró, o Magritte, né, foi o Salvador Dalí. Nós temos uma obra de Salvador Dalí famosa, chamada Persistência da Memória, em que aparecem os relógios deformados, como numa cascata, onde você perde a lógica de tempo e de espaço, né? Vivendo o mundo surreal, o mundo de um sonho, o mundo do imaginário ali. E essa obra dele também nos traz uma visão bastante interessante do mundo imaginário, do mundo do sonho, trazido ao mundo da consciência. A Mulher na Janela é uma obra do Dalí também, que traz essa perspectiva de um mundo, né, não real, mas um mundo de um sonho, de uma imaginação trazida do subconsciente do artista, né? Isso é muito forte, isso nos traz uma propensão muito grande a analisarmos, né, esse momento de surrealismo como um momento de abertura da mente humana para as profundezas do seu inconsciente, né? E como eu falei agora há pouco, e aí tem que ser lembrado isso, né? Algumas obras do surrealismo só podem ser interpretadas, né, por um psicanalista. O cara analisar qual foi o sonho, qual foi a imagem fora da realidade trazida pelo artista, concebida pelo artista naquele momento da criação da obra, né? A gente sempre analisa, sempre pensa, sempre busca, né, nas imagens do surrealismo, a profundeza da mente humana, a profundeza do subconsciente humano. E por isso que a arte freudiana, ela se destacou muito naquele momento ali. Por quê? Porque era necessário, como eu falei, de uma análise, né, profunda da psicanálise, né, criada, estabelecida por Freud ali, para você entender o que trazia, o que estava por trás daquele elemento criado pelo artista, né? Não era apenas uma mera observação, mas uma busca profunda sobre a mente e o subconsciente humano ali. Um pouco diferente, lógico, né, do Miró, do Ernest, que se preocuparam mais com a abstração, com as imagens de animais, pessoas trazidas de maneira abstrata, né, como a imagem do Arlequim pintado num quadro do Miró, né, que ele aparece todo abstrato, todo perdido no mundo de imagens abstratas sobrepostas, né, naquele quadro surreal. Galera, as correntes do surrealismo, como a gente mostrou aqui, né, uma corrente visionária, se libertando da natureza, buscando o mundo irracional, uma corrente freudiana, muito importante, uma corrente primitiva, um pouco menor, né, elas se dividem também na ideia de trabalhar com a ideia desse mundo do subconsciente humano e muitas vezes com a abstração, que é uma coisa que já vinha desde o cubismo, né? Aliás, muito do que nós falamos do surrealismo é um pouco do cubismo, um pouco do dadaísmo, que acabaram dando origem à arte surreal, ao pensamento surrealista ali. E aí nós temos, né, a corrente figurativa, né, dentro do surrealismo, com Salvador Dalí, com Chagall, que foi um grande artista ali, e como eu falei agora há pouco, uma corrente mais abstrata, com o Miró e com Marx Ernst, né? Aqui você tem uma abstração, é um quadro chamado A Última Palavra, né? E aí você tem um mundo abstrato trazido, né, nessa imagem, construído nessa imagem aí. Galera, é muito importante para vocês entenderem que nós saímos de um cubismo,
da geometrização das linhas retas, dos ângulos, né? Com Picasso, por exemplo. Passamos pela anarquização da arte durante a guerra, né? Criada no movimento dadaísta, movimento do acaso, onde tudo é arte, a arte está em tudo, ela tem que ser apenas o que reinterpretada pelo artista de maneira anarquizante, criticando a sociedade, né? E chegando a esse último movimento aqui, que é o surrealismo, em que você se desprende da realidade, vai para o mundo irracional, para o mundo do subconsciente, seja, né, por as figuras desse subconsciente, né, dessa visão freudiana da arte, seja pela abstração, por elementos e traços que se confundem na tela, trazendo também imagens imaginárias, mas de uma maneira mais abstrata, né? Então nós conseguimos conceber, né, dentro do movimento surrealista, essa arte figurativa do Dalí, do Chagall, né, e essa arte abstrata. Um detalhe importante: nós vemos essa arte surrealista não só na pintura, não só na escultura, mas vimos a arte surreal profundamente usada na fotografia, fotografias surrealistas, né, e no cinema. Eu tenho que lembrar que Salvador Dalí se aventurou no cinema também, né, com filmes de caráter surreal, né, que fizeram muito sucesso dentro daquele momento de crítica à arte convencional, de mudança de mentalidade artística pós Primeira Guerra Mundial, e uma arte que dura até pós a Segunda Guerra Mundial. Então, ele transpassa, né, a arte surrealista, o período dos anos 20, 30, 40 e vai até os anos 50 ali, né? Vocês vão poder procurar e vão achar, né, lógico, no YouTube, né, fragmentos, se não o filme inteiro, um filme chamado Cão Andaluz. Esse O Cão Andaluz é um filme surrealista, que vocês vão poder ter a experiência de entender o que é um cinema surrealista com O Cão Andaluz, tá? Então, façam a experiência de assistir. É um cinema voltado para o subconsciente, um cinema voltado para o imaginário, um cinema voltado para a não realidade daquele período ali. E aí, a partir daí, nós temos também um movimento chamado de futurista, né? Muito vinculado à Revolução Industrial, muito vinculado à modernização, à tecnologia, muito vinculado à guerra, né? A Primeira Guerra Mundial e depois, lógico, a própria Segunda Guerra Mundial. Esse futurismo nasce na Itália com o Filippo Marinetti, que faz o Manifesto Futurista, né? Mostrando que a arte agora deveria estar vinculada ao futurismo, à velocidade, às máquinas, à guerra, ao sentimento patriótico italiano. Infelizmente, o movimento futurista ele foi ligado, ele foi articulado ao fascismo italiano. Então, essa ideia de romper a moral e a ética anterior, de pregar a violência para destruir o mundo que vivemos e criar um mundo melhor através da violência, através da força da guerra, através do sentimento nacionalista, ele acaba aparecendo no movimento futurista, né? E aí você vai perceber que essa propaganda futurista acaba alimentando a ideologia fascista italiana, chega, né, ao fascismo alemão, que é o nazifascismo, né? Se apresenta elementos fascistas em Portugal, em Espanha, naquele momento ali, e, de certa maneira, essa arte que prega a mecanização, a industrialização, a guerra, a violência, a destruição do mundo em que se vivia para se criar um mundo melhor, e que foi usada, né, como propaganda do nazifascismo também, ela acabou incorporando elementos do cubismo, elementos do dadaísmo, né, nessa arte futurista. Vocês têm uma obra aí ao lado, mostrando o elemento futurista, né? Você pode perceber que ele usa, né, ele coloca dentro dele imagens que têm características geométricas, lembrando o cubismo, que utiliza elementos do dia a dia para compor a arte, né, mostrando essa ideia do dadaísmo, ou seja, a arte está pronta, a arte está em todo lugar, só precisa ser adaptada e reinterpretada, né? E, como eu disse, infelizmente, essa arte futurista, pelas suas características, né,
acaba se aproximando e servindo como base, né, de propaganda para uma ideologia fascista durante os anos 20, né, e 30 dentro da Itália e depois espalhando os regimes fascistas e nazifascistas da Europa daquele período ali. É importante vocês terem essa informação. É uma pergunta que já foi feita várias vezes em provas de vestibular, provas de Enem, né, vinculando, né, esse segmento de arte futurista dentro do movimento surrealista e depois do dadaísmo ali, a ideologia, né, nacionalista, a ideologia de extrema-direita fascista europeia daquele período. E aí vocês conseguem, né, enxergar, dentro do conceito da aula, o que foi o dadaísmo, o que foi a arte surreal e o que foi agora essa vertente futurista, né, que acabou se enraizando na Itália a partir do manifesto, né, futurista feito, né, dentro do movimento italiano fascista dos anos 20, do pós-Primeira Guerra Mundial. Galera, eu acho que nós conseguimos aí passar para vocês de uma maneira clara dadaísmo, surrealismo, futurismo. É necessário assistir essa aula com calma, voltando, parando, anotando, revendo elementos da aula, para que vocês tenham essa informação e para que lá no terceiro ano a gente possa fazer uma boa revisão e lembrar um pouco, né, da influência aí da arte na política ou da política na arte, né, no momento ali do período da Primeira Guerra, do entre guerras e da Segunda Guerra Mundial, onde eu estou encaixando os três movimentos, dadaísta, surrealista e essa vertente futurista que eu citei aí, tá bom? Bom, o dia já clareou, né? Já consegui agora começar a dar aula com um pouco de luz que vem de fora aí. De novo, né? A gente vai ter que pedir desculpas a vocês pelo atraso, devido ao problema tecnológico aí da internet, né? Mas a aula está dada, a aula está aqui pronta para vocês. Aproveitem bem ela, estudem bem ela e qualquer dúvida, com o professor na sala de aula, né, nossa sala virtual nesse momento aí, vamos perguntar, vamos discutir, vamos conversar um pouquinho sobre ela, tá bom? Gente, obrigado pela atenção novamente, obrigado por estarem comigo nessa aula mais uma vez, tá? Um abraço aí, pessoal do primeiro ano do Campestre e até a próxima aula nossa aí. Tchau, tchau.